Beleza, J34, Eliú continuou. Ouçam minhas palavras, vocês que são sábios. Escutem-me, vocês que têm conhecimento. Pois o ouvido prova a palavra como a língua prova o alimento. Trataremos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma, sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe e zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios. Pois diz, não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento. Eita. Eu achei que ele era bonzinho, mas ele vai pegar pesado com Jó também. Longe de Deus esteja fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá a sua conduta o que sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar o mundo inteiro? Se fosse intenção dele e de fato retirar seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria, toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me e escute o que tenho a dizer. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que disse aos reis, vocês nada valem, e aos nobres, vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são uma obra de suas mãos? Morrem no momento em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem intervenção de mãos humanas, pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para o julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, eles os castigam, onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas ele permanece calado. Quem poderá condená-lo? Se escondeu o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre os homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepare armadilha para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus, sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que pode decidir, não eu. Conte-me, pois o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram. Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio. Ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Você acha que isso é justo? Pois você diz, serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta, que vantagem tem eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para o céu e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados lhe forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Os homens se lamentam sob fardo de pressão, imploram que os libertem dos braços dos poderosos. Mas não há quem pergunte, onde está o Deus, o meu Criador, que de noite faz surgirem cânticos, que nos ensina mais que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves do céu. Quando clamam, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta e vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhe dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não ouve, que a sua casa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Mais que isso, que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs. Em sua arrogância, ele multiplica palavras. Disse mais Eliú, peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo. Eu mostrarei a você que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenha dúvida, as minhas palavras são falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante o direito dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo. Ele coloca nos troncos com os reis e os exalta para sempre.
Mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que arrependam-se do mal que praticaram. Se lhes obedecem e o servirem, eles serão prósperos até o fim dos seus dias, e terão contentamento nos anos que lhes restam. Mas se não obedecerem, perecerão a espada e morrerão na arrogância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando ele os agrilhoa. Eles não clamam por socorro. Morrem em plena juventude, entre os prostitutos dos santuários. Mas os que sofrem, ele os livra. Em meu sofrimento, em sua aflição, ele lhes fala. Ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e sereta, que você terá. Mas agora farto sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça pegaram. Cuidado, que ninguém os seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Não anseie pela noite, quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade, que você parece preferir a aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos? Ou lhes disse, agiste mal? Lembre-se de exaltar suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvores, toda a humanidade as vê. De lugares distantes, os homens as contemplam como Deus é grande. Meu Deus! Toda a humanidade a vê. De lugares distantes, os homens as contemplam. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água, ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens? Como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele palha os seus relâmpagos ao seu redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as suas mãos de relâmpago e lhes determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho até o gado presente. 1, 2, 3. É isso aqui. Diante disso, meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo, ele troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Ele diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos o que ele criou conheçam a sua obra. Os animais vão para o seu esconderijo e ficam nas suas tocas. A tempestade sai da câmara e dos ventos vem o frio. O sopro de Deus produz gelo e as vastas águas se congelam. Também carrega a umidade às nuvens, e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele faz girar circundando sobre a superfície de toda a terra para fazerem tudo o que ele lhes ordena. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra, e lhes mostrar o seu amor. Escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas daquelas que têm perfeito conhecimento? Você, que em sua roupa desfalece de calor, quando a terra fica amortecida sob o vento sul, pode ajudá-la a estender os céus duros como espelho de bronze? Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar nossa defesa por causa das nossas trevas? Deve-se dizer-lhe o que lhe quero falar? Quem pediria para ser devorado? Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus. Depois que o vento esclareia do norte, vem a luz dourada. Deus vem em temível majestade. Fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Por isso os homens o temem, não dá atenção a todos os sábios de coração. Ai, caraca. É isso. Glória a Deus.